gente constrói toda essa venda antes do cliente chegar. Digamos, quando o cliente vai falar pela primeira vez contigo, quando ele vai te ligar ou quando ele vai chegar no teu escritório para marcar uma reunião, na tua primeira reunião, ele já está comprado, ele já quer comprar o teu produto. Ele até está disposto a pagar muito mais do que a média do mercado está cobrando. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. E o tema de hoje é: será que a minha arquitetura é autoral? Bom, vamos debater esse assunto. E por que uma arquitetura autoral, né? Porque a arquitetura autoral é a única maneira que a gente tem de se destacar da concorrência e crescer neste segmento. Como é que a gente vai reconhecer, né, quando a nossa arquitetura é autoral? A arquitetura autoral, quando ela é diferenciada, né? Ela é diferente dos nossos concorrentes. Por exemplo, no momento, comparando com a indústria automobilística, né? Se todas as marcas de carro começam a fazer carros super esportivos como a Ferrari não vai ser mais de um diferencial. Então a gente vai precisar realmente tem que ter um diferencial, né? Não basta só ser pintado de vermelho, talvez isso seja muito pouco. Em primeiro lugar, a gente precisa ter um diferencial para ser autoral, né? Esse diferencial vamos considerar diferencial estético de projeto. Segundo lugar, a gente precisa ter um diferencial também no nosso marketing ou no nosso a maneira com que que o cliente percebe a nossa marca. E essa maneira, o que é importante ele diferenciar? O que é importante ele identificar? É importante que ele identifique que a tua marca, ela é de certa forma, a tua assinatura é de certa forma escassa. Isso é super importante. O que significa ser escasso? Que não é qualquer um que vai conseguir ter uma obra tua. Se tu for um profissional que dá um valor muito baixo, tá, digamos, sempre implorando para que o cliente aceite as propostas, se tu sempre facilita tudo para o cliente, no sentido de faz com que o cliente perceba que qualquer um poderia estar fazendo um projeto contigo, nesse sentido, né? Tu não tá demonstrando que tu é escasso. E se tu não tem um mínimo de escassez, o cliente dificilmente tu vai ser enxergado como autoral. Outra coisa mega importante, por exemplo, vamos supor que a tua obra seja muito semelhante à obra de grandes arquitetos. E daí tu vai parar para pensar, pode ser que até seja uma boa estratégia, né? Se tu ficar parecido com o Isai, ficar parecido com o MK27, ficar parecido com o Arthur Casas, ficar parecido com Bernardes, com Jacobs, esses grandes nomes da arquitetura, isso pode ser uma boa estratégia. Então, se tu conseguir fazer isso, tu não está necessariamente muito diferente deles, tu está, digamos, alcançando uma certa categoria, mas o teu trabalho vai ter que ter obrigatoriamente algum traço que seja único, em que esses outros arquitetos, esses outros projetos não constam, não têm esses traços. Isso é fundamental. Então, como é que a gente vai construir essa nossa arquitetura autoral? A gente vai precisar ter uma diferenciação no nosso marketing, a gente vai precisar ter uma diferenciação no nosso projeto e, principalmente, a gente precisa de uma diferenciação no nosso mercado. Se todo o mercado, de uma hora para outra, subir de nível, os teus concorrentes, todos os escritórios da tua cidade, de uma hora para outra, do dia para a noite, eles fizerem toda uma arquitetura muito bacana, subir de nível, digamos assim, né? Tu vai precisar, para se destacar deles, vai precisar subir ainda para um nível acima desse novo patamar. Então, por isso que isso vai muito dentro da teoria, né?
dos futuristas, tem uma série de futuristas otimistas, os quais eu sempre estou acompanhando, que o mundo está sempre melhorando. E é justamente porque isso o tempo inteiro acontece. A arquitetura de hoje ela é melhor do que a dos anos 90, que também é melhor do que a dos anos 80. A gente está sempre melhorando. Claro que no Brasil teve uma época, né, nos anos 60 e 70, que a arquitetura modernista foi o auge, né, e no Brasil, e teve um boom, né, de arquitetura de excelente qualidade. E depois, nos anos 80, parece que caiu a qualidade, né. Isso foi um fenômeno que aconteceu por alguns motivos. Mas, em geral, tudo só melhora. E a gente vai precisar ter a postura da melhoria constante. Isso faz parte de uma teoria japonesa, de uma filosofia japonesa chamada Kaizen, melhoria constante. A cada novo projeto, tu vai ter que buscar um projeto melhor. Isso é o que caracteriza também uma arquitetura autoral. Porque no momento que tu desenvolve algumas soluções, tu começa a desenvolver algumas soluções de projetos e tu começa a divulgar essas soluções, fica muito simples e muito fácil para outros estúdios também começarem a fazer essas mesmas soluções que tu está colocando no projeto. E então tu não pode depender sempre dessa mesma solução, digamos assim, de projeto, porque isso não é sustentável. Tu vai precisar sempre da melhoria constante, o que os japoneses chamam de Kaizen. E também, além de tudo isso, tu vai precisar ter um marketing, né, diferenciado. Por exemplo, tem muitas empresas que têm marketing diferenciado, né, muito famosas no Brasil é a Nubank. Outra muito famosa é a Reserva, né? E então a Reserva teve uma época que ela divulgou um vídeo, eles capturaram um vídeo que estavam assaltando uma loja deles. Daí eles fizeram uma campanha que era... Eles inverteram o jogo, né? Falando do quão bacana eram as roupas e do quanto... Botaram as imagens, né, preto e branco, dos ladrões roubando as roupas. Eles fizeram uma grande campanha de marketing, divulgando do quanto as pessoas desejam aquela marca, e eles tinham uma campanha que eles estão fazendo, ficou muito bem feito, tá? Então é uma estratégia, o marketing deles é bastante diferenciado. Isso gera muita conexão, e é um marketing único também, eles elaboram uma linguagem única. E falando de linguagem, a gente o tempo inteiro coloca na nossa linguagem, na maneira que a gente comunica, tu vai botar um post no Instagram, e tu vai fazer uma descrição desse post. Tu tá comunicando algo. E quando tu comunica algo, tu tá mostrando os teus valores. Os teus valores, a tua cultura, né? A cultura da tua empresa. E isso, se tu começa a divulgar de uma maneira muito similar aos concorrentes, ao que tá todo mundo fazendo, isso significa que tu não vai estar te diferenciando. E daí fica difícil de o cliente perceber como autoral. E qual que é o problema de o cliente não te identificar como autoral? Porque ele vai pedir uma proposta de preço para ti, e daí tu mandou uma proposta, tu disse que custa 50 mil, e daí ele pegou outras propostas de outros escritórios, e o outro fez por 40 mil, o outro fez por 30 mil, e daí ele vai pegar aquele que é mais barato, que ele vai pegar o de 30 mil e não vai nem conversar mais contigo, porque tu cobrou muito mais caro que os outros. Ele não entendeu por que tu cobra mais caro. Simplesmente ele não entendeu. Ele não entende. E tu tem que ser muito claro na tua comunicação, que tu é diferente. E para dizer que... E tu não tem que dizer que tu é diferente, né? Tu tem que simplesmente comunicar a tua diferença e deixar que o teu público perceba. É isso que tu tem que fazer. Bom, vamos para a prática, tá? Qual a estratégia que eu usei para conquistar uma diferenciação no meu mercado e para comunicar para a minha audiência que a minha arquitetura é autoral, que a minha arquitetura ela tem uma assinatura própria, ela tem uma personalidade, uma identidade própria.
Ou seja, outros estúdios, outros escritórios não estariam fazendo algo similar. Seria uma imitação barata se algum escritório tentasse fazer, tá? Então, isso eu comuniquei através do meu site, eu comuniquei através do meu Instagram, do meu escritório, que basicamente eu comecei a ter uma linguagem própria dos meus estilos de projetos. Era comum eu receber clientes no meu escritório que eles queriam fazer projetos com telhados. E eu simplesmente até fechava o projeto com eles, digamos, a proposta, mas eu dizia sempre para eles, tem grande chance dessa casa não ser com telhado. E eu investia toda a minha energia em fazer com que aquela casa não tivesse telhado. E de certa forma eu consegui convencer no meio do projeto ao cara não usar telhado. Então, uma das coisas para isso funcionar não pode ter nenhuma casa, em hipótese alguma, se tu quiser, no meu caso, né, eu não poderia ter em hipótese alguma, uma casa minha com telhado. Porque na minha estética, nos valores de arquitetura que eu estava buscando, prezando, não tinha nenhuma casa com essa característica. Né? Então, no meu portfólio não tinha nenhuma casa com telhado, e mesmo se eu tivesse feito no passado alguma casa assim, eu teria que tirar de toda... Né? Se eu tinha um post antigo do Instagram, eu tinha que ir lá e deletar ele. Se eu tinha publicado isso no LinkedIn no passado, eu tinha que deletar ele. Se eu tinha no meu website, eu tinha que deletar esse projeto do website. E é isso. Então, tu vai ter uma linguagem. Outra coisa, se tu quer atrair clientes que sejam, digamos, alto padrão, uma arquitetura maior, uma dimensão maior, uma área construtiva maior, então tu tem que sempre enfatizar mais, dar mais destaque às tuas obras que são maiores. E deixar um pouco mais em segundo plano aquelas obras menores, mas tu vê que são bonitinhas, tá? São menores. Tem algum conceito bacana, tem algo relevante para ser mostrado, mas não é exatamente o teu público-alvo. É teu público, tu aceita, mas não seria o teu público ideal, teu cliente perfeito. Dito isso, a gente vai ter então essa nossa comunicação. Outra coisa, a linguagem que tu usa. Tem algumas empresas, há muito tempo atrás, que, por exemplo, escrevia tudo em letra minúscula. Então, iniciava a frase com letra minúscula, tudo em letra minúscula. Então, tu pode usar isso tanto no teu website, no teu logo, quando tu descreve alguma coisa no Instagram. Então, toda a tua comunicação fica assim. Não tô aconselhando fazer isso, tá? Eu só tô dando um exemplo de o que é uma cultura, o que é uma identidade. Existe a cor, né? Essa acho que muita gente acho que para vocês é muito fácil identificar, que as marcas, elas acabam adotando cores. Nubank fica no roxo, né? O Itaú vai pro laranjinha, com azul, e por aí vai, né? E então, dificilmente tu vai ver uma campanha do Itaú com vermelho, porque o vermelho é a cor do concorrente, do Bradesco. É a cor do grande concorrente dele. E na arquitetura, o que a gente mais vê são escritórios preto e branco. Inclusive, eu adotei essa estética do preto e branco, porque fica mais fácil de dar destaque para os projetos, né? Porque se eu vou usar alguma cor, né? Cada vez que eu vou mostrar um projeto com aço Cortem, daí que tem aquela cor característica do Cortem, vai ter o meu logo laranja, né? Isso dificulta, né? Ou o meu logo verde ou azul, tal. Então, como a gente trabalha muito com cores, né? Para nós é fundamental a exibição de imagens coloridas. Então, é clássico na arquitetura a gente usar o preto e branco. Daí, a cor, no caso, quem escolhe o preto e branco, a gente vai ter uma comunicação consistente preto e branco. E, além disso, existe a fonte que tu vai usar. Então, esses vários detalhes, isso tudo, de certa forma, é o marketing, é a comunicação. A tua arquitetura, teu espaço. No meu caso, hoje eu não tenho espaço físico, é totalmente digital. E então, o meu espaço a configuração do meu espaço é digital que importa. A maneira com que eu coloco a minha marca, a maneira com que eu zelo pela minha marca, isso tudo é super relevante. Como a gente vai se diferenciar? Vamos falar de preços agora, tá? O preço, ele tem que ser mais caro do que a média do mercado, para tu ser considerado autoral. Não faz sentido a gente comprar um quadro do Picasso que ele está sendo vendido mais barato do que
da feira de pintores do fim de semana ali da praça central da cidade. Então, se em média os quadros da praça custam R$100, como é que tu vai comprar um Picasso a 79? Não faz sentido. Não faz sentido, tá? Então, o Picasso tem que ser milhões. É isso aí, como o Tony tá falando aqui, Leonardo 100% digital. Depois fala pra gente a respeito disso. A gente pode fazer uma live só sobre esse tema. Sobre como ter um escritório 100% digital. Que, na verdade, esse tema do Tony, né? Pra gente dar certo no digital, é a mesma abordagem, a mesma estratégia que a gente precisa para dar certo no físico. A gente vai ter que ter uma arquitetura autoral, a gente tem que se diferenciar, a gente tem que ser percebido como algo diferente e especial pelo nosso público, pelo nosso cliente, ou pelo nosso potencial cliente. Como é que a gente faz uma venda massa, uma venda, digamos, uma venda fácil e extremamente benéfica, uma venda extremamente lucrativa, prazerosa e uma venda de sucesso, tá? Vamos chamar assim. Como é que a gente faz isso? A gente constrói toda essa venda antes do cliente chegar. Digamos, quando o cliente vai falar pela primeira vez contigo, quando ele vai te ligar ou quando ele vai chegar no teu escritório para marcar uma reunião, na tua primeira reunião, ele já está comprado, ele já quer comprar o teu produto. E ele até está disposto a pagar muito mais do que a média do mercado está cobrando. Ele está disposto já a pagar isso. Como é que a gente vai conseguir? A gente precisa educar o nosso cliente através do material que a gente publica. O material que a gente publica tem que estar elevando a consciência do nosso cliente sobre o nosso diferencial. Cada material que tu publica, tu tem que estar demonstrando para o teu cliente que o teu projeto é especial e que o cliente que fez aquele projeto, ele é um cliente especial e que aquele projeto não ele é extremamente diferente do que a grande maioria dos arquitetos estão fazendo. Isso é fundamental. É fundamental tu demonstrar isso no teu material. Em todas as publicações, nos teus stories. E tu tem que deixar bem claro, se o teu cliente não está percebendo, se tu percebe que o teu cliente, vamos supor, isso é muito comum acontecer, tu percebe que o teu projeto é autoral, tu percebe que o teu projeto é extremamente diferente, tu percebe que o teu projeto ele tem um grande valor, porque ele tem bastante conceito, só que o teu cliente não está percebendo isso. Como é que a gente corrige isso? Tem duas maneiras. Uma, tu vai ter que educar o teu cliente no meio do processo. Outra, tu vai ter que se tu vê que isso não vai ser possível, não tá sendo possível, tu tentando e não está sendo possível, tu vai ter que ter uma abordagem de atrair o cliente certo para o teu negócio. Talvez tu está atraindo o cara errado. O que é muito comum, o arquiteto quer um cliente a qualquer custo, de qualquer jeito, ele consegue um cliente, e daí agora que ele conseguiu o cliente, ele quer fazer um projeto massa, autoral, só que o cliente, do jeito que tu conseguiu ele, não foi do processo certo. Tu pegou um cliente, digamos, que estava muito mais procurando por preço, alguma conveniência, e tu conseguiu convencer, ofereceu essa conveniência para ele, ele topou, só que daí agora, no meio do processo, o cliente que buscava conveniência, tu tá oferecendo autoralidade, tá oferecendo uma assinatura, um projeto diferenciado, um projeto autoral, e talvez o cliente não era bem isso que ele estava procurando, fica complicado convencer ele, né, nesse meio do processo. E se tu conseguir, por exemplo, no teu conteúdo que tu publica, que é publicações de imagem de projeto, stories, para quem ainda tem facilidade, poderia até entrar até no YouTube, mostrando um pouco do escritório, do trabalho do escritório.
Facebook também, tem muita gente ainda que está no Facebook. Se tu conseguir demonstrar todas as tuas mídias, né, e com certeza o website, LinkedIn, que o teu trabalho ele é diferenciado e não vai ser num único post isso, vai ser numa história que tu vai estar criando, tá? Tu não precisa desejar que tenha uma grande repercussão num único post. Isso não é necessário. É muito mais importante tu criar a história correta do teu material. Tu tem que ter um storytelling, né? Tu tem que contar uma história através dos teus projetos. Isso sim que ou não necessariamente de um projeto especificamente, mas de todo o teu de toda a tua linha de projetos, né? Então vamos supor que tu teve a oportunidade de ir para Barcelona e fez um curso lá em Barcelona. Ou tu fez uma viagem só para Barcelona e tirou muitas fotos de uma feira ou só de prédios legais que tu visitou lá. Então tu tem que contar isso para o teu cliente. Tem que contar isso. Tem que contar tuas viagens. Mesmo que essa viagem foi há 5 anos atrás, vai resgatando e vai contando as histórias que tu teve daquela foto, por que aquele prédio ou por que aquela arquitetura que tu está demonstrando é tão impactante e o que isso tem a ver com o teu trabalho. Tu pode dizer que tais viagens impactaram muito o teu trabalho, ou grandes mestres da arquitetura até hoje influenciam o impacto do teu trabalho. E isso tu vai estar construindo uma identidade, que é uma personalidade, e tu tá dando vida ao teu escritório, tu tá personificando a tua marca. Isso é muito massa, tá? O MK27, ele, dentre várias coisas, uma coisa que eles adotaram é um bonequinho. Eles têm um bonequinho, e aquele bonequinho virou até o ícone, virou o logo deles. E isso ajuda muito a tu ter uma personalidade, uma identidade. Então, como eu falei, tem gente que usa fonte, pode usar, quanto mais estratégia tu usar, melhor, tá? Então, MK27, tu vê que eles têm uma postura eles trazem muita coisa do cinema, né? De vez em quando, o Márcio, ele vai publicando cenas de cinema, ele é apaixonado por cinema, nas palestras, ele fala muito sobre cinema, então ele traz o bonequinho, ele tem esse lado mais descontraído, ele não tem aquela postura do professor PhD, meio chato, assim, né? É bem pelo contrário, ele é bem mais leve, tá? O Isai também gosta do cinema, daí é uma estratégia um pouco diferente, mas também tem algumas similaridades, e cada profissional vai trazendo a sua história, né? Então a Zaha Hadid, né, ela usava aquelas roupas também que eram um pouco diferenciadas, ela tinha aquela postura dela, né? E isso a gente vai personificando. No Brasil, eu vejo muito arquitetos de camiseta preta, tirando foto, aquele grupo de arquitetos. Os primeiros que fizeram isso foram geniais. Eles foram incríveis, os primeiros. Né? Então, conseguiram montar uma identidade, aquela legião de arquitetos de preto. Só que daí todo mundo começou a usar e daí começou a ficar comum, entendeu? É aquilo que eu falei. Se a indústria começa a fazer carro super esportivo, a Ferrari vai perder o posto de ser um carro diferenciado, vai virar comum. Se de repente todas as mulheres do planeta tiverem uma Louis Vuitton, a Louis Vuitton não vai ser mais especial. Se toda a população da tua cidade tiver acesso aos teus projetos, né, pudesse te contratar, tu não seria especial, tu não seria autoral.